O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, ao estabelecer os princípios fundamentais da ética do advogado, instituiu os seguintes deveres. São deveres do advogado: e preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Segunda, atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Terceira, velar por sua reputação pessoal e profissional. Quarta, empenhar-se, permanentemente, no aperfeiçoamento pessoal e profissional. Contribuir para o aprimoramento das instituições, do direito e das leis. Sexta, estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Sétima, desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Oitava, abster-se de a. Utilizar de influência indevida, em seu benefício ou do cliente. b. Vincular seu nome ou nome social a empreendimentos sabidamente escusos. c. Emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa humana. d. Entender-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído, sem um assentimento deste. E. Ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. f. Contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. Nona, pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. x. Adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da justiça. x. Cumprir os encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil ou na representação da classe. 12. Zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia. 13. Ater-se, quando no exercício da função de defensor público, à defesa dos necessitados. O advogado deve informar o cliente, de modo claro e inequívoco, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda. Deve, igualmente, denunciar, desde logo, a quem lhe solicite parecer ou patrocínio, qualquer circunstância que possa influir na resolução de submeter-lhe a consulta ou confiar-lhe a causa. Item: o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização, sendo vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, em angariar ou captar clientela, como veremos mais adiante. Item: no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites da lei, ou seja, possui imunidade profissional, não constituindo injúria ou difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade. É defeso, proibido, ao advogado expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má-fé. Item: o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB, pelos excessos que cometer. Item: o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia, mantendo sua independência em qualquer circunstância, sendo que nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Item: ao atuar como patrono da parte, no exercício do mandato, o advogado deverá imprimir à causa a orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas, antes, procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Item: é direito e dever do advogado assumir a defesa criminal, sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado, uma vez que não há causa criminal indigna de defesa, cumprindo ao advogado agir no sentido de que a todos seja concedido tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, sob a égide das garantias constitucionais. Item: o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Item: as relações entre advogado e cliente devem se basear na confiança recíproca. Caso o advogado sinta que essa confiança lhe falta, o Código de Ética recomenda que externe sua impressão ao seu cliente, não se dissipando as dúvidas existentes, promova, em seguida, o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Item: a conclusão ou desistência da causa, independentemente da extinção do mandato, obriga o advogado a devolver ao cliente bens, valores e documentos que lhe hajam sido confiados e ainda estejam em seu poder, bem como a prestar-lhe contas, pormenorizadamente, sem prejuízo de esclarecimentos complementares que se mostrem pertinentes e necessários, observando-se que a parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a serem devolvidos.
Item advogados integrantes da mesma sociedade profissional ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar clientes com interesses opostos, em juízo ou fora dele. Item ao advogado que sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo harmonizá-los, deverá optar, com prudência e discrição, por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. Item ao advogado cumpre abster-se de patrocinar causa contrária à validade ou legitimidade de ato jurídico em cuja formação haja colaborado ou intervindo de qualquer maneira. Da mesma forma, deve declinar seu impedimento ou da sociedade que integre quando houver conflito de interesses motivado por intervenção anterior no trato de assunto que se prenda ao patrocínio solicitado. Item é defeso, proibido, ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente. Sigilo profissional. Item as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente presumem-se confidenciais, independendo de solicitação de reserva pelo cliente. Ademais, o advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. Item sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe optar, com prudência e discrição, por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. Item o advogado, ao postular em nome de terceiros, contra ex-cliente ou ex-empregador, judicial e extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. Item é direito do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Item o advogado não é obrigado a depor, em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Item a Lei N. 14.365, de 2 de junho de 2022 instituiu que é vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente, e a inobservância importará em processo disciplinar, que poderá culminar na aplicação da penalidade de exclusão, sem prejuízo das penas previstas no Código Penal para o delito de violação do segredo profissional, artigo 7º, 6i, EOAB. Item o sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria do advogado. Publicidade profissional. Item a publicidade profissional se afasta da mercantilização da profissão, da captação de clientela e possui caráter meramente informativo, devendo primar pela discrição e sobriedade. São vedados como meio de publicidade profissional a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão, o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade, as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público, a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outras, o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. A utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação de clientela. Item é vedado ao advogado responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica, nos meios de comunicação social. Debater, em qualquer meio de comunicação, causa sob o patrocínio de outro advogado. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Item as colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover a captação de clientela. Item o advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio, para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Item na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome, nome social ou da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte, e as especialidades a que se dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e a fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido.
É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado,